A prisão invisível em que você vive. Você já se perguntou se a vida que você está vivendo é realmente sua? Ou será que você é apenas mais uma peça de um sistema cuidadosamente arquitetado para manter você adormecido, distraído e obediente? A verdade é desconcertante, mas precisa ser dita. Você está preso na Matrix. E não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de uma prisão real, silenciosa e invisível, construída ao longo de décadas, talvez séculos, para manter você longe da sua verdadeira liberdade. Desde o momento em que você nasceu, o mundo começou a moldar a sua mente. Através da escola, da mídia, das redes sociais, dos conselhos de bem-intencionados, você foi sendo condicionado a acreditar em uma versão muito específica da realidade. Uma realidade onde acordar cedo, trabalhar até o limite, consumir o que mandam e seguir as normas sem questionar é visto como sucesso. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? Essa Matrix moderna não precisa de grades, não precisa de guardas armados. Ela se sustenta no medo, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de parecer diferente, medo de falhar. O medo se tornou o seu carcereiro mais fiel. E cada vez que você hesita, cada vez que ignora a voz dentro de você que grita por liberdade, você fortalece as correntes invisíveis que o aprisionam. Você já reparou como tudo o que é realmente transformador é desencorajado? Ler livros fora do currículo, questionar o sistema, buscar uma vida com propósito, tudo isso é visto como loucura, como perda de tempo. Você é empurrado para se conformar, para se encaixar. E nessa busca por aceitação, você se perde. Você se esquece de quem realmente é. E mais grave ainda, você esquece que tem o poder de escapar. Napoleon Hill, muito antes da tecnologia tomar conta das nossas mentes, já enxergava esse sistema oculto. Ele não chamava de Matrix, mas alertava sobre uma força silenciosa que controla a maioria das pessoas, o hábito de vagar sem direção. Segundo ele, mais de 98% das pessoas vivem no piloto automático, completamente hipnotizadas por rotinas, distrações e ilusões. E essa hipnose coletiva tem um nome: conformismo. Quando você aceita a vida como ela é, sem questionar, você se torna exatamente aquilo que a Matrix quer que você seja: previsível, manipulável e neutro. Você deixa de ser protagonista da sua história para se tornar figurante no roteiro de alguém mais. Mas por que isso acontece? Porque pensar dói, escolher conscientemente dá trabalho. E a Matrix é esperta, ela oferece conforto em troca da sua liberdade. Entorpece a sua mente com entretenimento raso. Te convence de que sucesso é ter mais do que ser, e ainda faz parecer que a culpa é sua quando você não está feliz. Mas não é. A culpa é do sistema que te fez acreditar que essa era a única saída. A boa notícia é que existe um caminho para fora, mas ele não é fácil. É escuro, solitário e cheio de armadilhas mentais. Você vai precisar enfrentar os próprios medos, silenciar o barulho exterior e encarar verdades que talvez nunca quis ouvir. Vai ter que abrir mão da segurança ilusória para abraçar o desconhecido. Vai precisar, acima de tudo, escolher. Escolher. Acordar. Neste exato momento, há duas versões de você convivendo no mesmo corpo. Uma condicionada, moldada pela Matrix, que cumpre rotinas, que busca aprovação, que se compara o tempo todo. E outra silenciosa, adormecida, mas viva. Essa versão sabe que nasceu para algo maior. Ela sente que existe um propósito. Ela clama por liberdade. E é esse o ponto de ruptura. A Matrix não te aprisiona fisicamente, ela aprisiona sua mente. E se a prisão está na mente, a saída também está. Mas você está disposto a pagar o preço?
porque a liberdade exige sacrifício. Vai exigir que você se desfaça da sua antiga identidade, das crenças limitantes que te mantêm no mesmo lugar, dos relacionamentos que te puxam para baixo, dos hábitos que drenam sua energia. Vai exigir coragem, vai exigir ação. Nos próximos blocos, vamos percorrer juntos esse caminho. Vamos entender como a Matrix foi construída, como ela se infiltra nos seus pensamentos e, mais importante, como quebrar esse ciclo e acessar a vida que você realmente nasceu para viver. Porque você pode ter se acostumado com a prisão, mas dentro de você ainda existe uma alma livre e é hora de libertá-la. Para entender como escapar, precisamos primeiro enxergar com clareza o inimigo. E esse inimigo não é uma pessoa, não é uma organização específica, é um sistema complexo, silencioso e profundamente infiltrado na sua vida. Essa estrutura foi construída tijolo por tijolo com algo que parece inofensivo, mas é o que mais aprisiona: os seus pensamentos. Você não percebe, mas a maioria das ideias que habita sua mente não são suas. Desde a infância, você absorve comandos. Frases como: isso é impossível, melhor não arriscar, quem nasce pobre, morre pobre, são sementes plantadas no seu subconsciente. Elas se repetem tanto, de formas tão sutis, que viram verdades. Verdades que moldam suas decisões, seus sonhos, e até aquilo que você acredita ser capaz de alcançar. Esses comandos, essas crenças limitantes, são os códigos da Matrix. A Matrix não quer que você pense de forma independente. Ela quer que você reaja, que siga padrões, que aceite o que te é dado, que deseje aquilo que todos desejam, que viva uma vida previsível. Por quê? Porque uma mente previsível é uma mente controlável. Pense nas suas decisões diárias: o que vestir, o que comer, com quem se relacionar, onde trabalhar, quanto tempo dedicar aos seus sonhos. Você realmente escolheu isso tudo? Ou está apenas seguindo o que viu, ouviu e foi programado para fazer? Napoleon Hill, em sua obra mais profunda, alertava sobre esse drift, esse vagar mental. Segundo ele, a maioria das pessoas vive no estado de deriva, um modo de funcionamento automático onde a mente não pensa por si, apenas reage. E esse é o maior trunfo da Matrix: manter você ocupado demais para pensar. E o mais sinistro disso tudo, ela recompensa esse comportamento. Ela oferece pequenas doses de dopamina, curtidas, seguidores, distrações, confortos temporários. E enquanto você saboreia essas migalhas, seu propósito verdadeiro murcha. Sua ambição se silencia, sua essência se apaga. Você se transforma em uma sombra de quem poderia ser. Mas há um detalhe que a Matrix não pode controlar: a sua consciência desperta. Você já teve momentos em que, do nada, sentiu que estava vivendo no automático? Aquela sensação de que os dias passam rápido demais, que a rotina está te engolindo, que existe algo errado com tudo isso? Essa voz interna, quase sussurrada, é a faísca da sua libertação. E aqui entra o ponto central do método silencioso de Napoleon Hill: o controle da mente. Ele afirmava que só quem domina os próprios pensamentos é verdadeiramente livre. Só quem pensa com clareza pode escapar da Matrix. E esse controle não acontece por acaso. Ele precisa ser cultivado. Exige prática, intenção e, acima de tudo, vigilância. A primeira prática é a autoobservação constante. Você precisa observar seus pensamentos como quem assiste a um filme. O que você pensa quando está sozinho? Que tipo de diálogo interno se repete? Ele te fortalece ou te enfraquece? A segunda prática é o questionamento radical. Toda vez que sentir medo, dúvida ou procrastinação, pergunte: isso veio de mim ou foi plantado em mim? Você ficaria
surpreso com a quantidade de crenças que carrega que não são suas, mas dos seus pais, professores, amigos e do próprio sistema. E a terceira prática é a decisão consciente. Escolher o que pensar, escolher o que sentir, escolher como agir. Isso exige energia, mas é o início da libertação. Porque no momento em que você percebe que pode escolher seus pensamentos, você assume o controle da sua realidade. Mas atenção, ao dar os primeiros passos para fora da Matrix, você será testado. As pessoas ao seu redor vão achar que você está ficando estranho. Vão te chamar de sonhador, arrogante, radical. Vão tentar te puxar de volta para o conforto da prisão coletiva. E é aí que você deve se lembrar. A liberdade nunca foi para a maioria. Enquanto todos correm na mesma direção, o homem livre caminha no sentido oposto. Neste ponto da jornada, muitos desistem. Voltam para a prisão porque ela é quente, conhecida e previsível. Mas você, se chegou até aqui, não é como a maioria. Algo dentro de você quer mais. Algo dentro de você sabe que nasceu para comandar, não para obedecer. E é nesse momento que a transformação começa de verdade. A seguir, vamos aprofundar o método silencioso de Napoleon Hill para criar uma nova mente. Uma mente imune ao controle, capaz de projetar uma nova realidade e viver com liberdade, mesmo em um mundo programado. Para o contrário, prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga tudo. Reprogramando a mente, o método silencioso. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo nascendo em ambientes desfavoráveis, conseguem alcançar níveis extraordinários de sucesso, enquanto outras, cercadas de oportunidades, afundam em mediocridade? A diferença está na programação mental. Sim, programação. Porque sua mente é uma máquina poderosa, mas como qualquer máquina, ela só funciona conforme os comandos que recebe. E o segredo é simples: o que você alimenta. Sua mente manifesta. Napoleon Hill entendeu isso com profundidade. Após entrevistar mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas de sua época, ele percebeu um padrão silencioso. Não se tratava apenas de trabalho duro, conexões ou inteligência. O que havia ali era algo mais sutil, uma mentalidade deliberadamente cultivada, blindada contra dúvidas e distrações, programada para vencer. E o mais assustador, a maioria das pessoas nunca toca nessa programação. Vivem como se seus pensamentos fossem verdadeiros por natureza, como se tudo o que pensam fosse inquestionável. E assim seguem com o cérebro infestado de comandos sabotadores, que dizem: não dá, não é para mim, é tarde demais, enquanto a vida escorre por entre os dedos. Mas o método silencioso não aceita isso. Ele exige que você retome as rédeas da sua mente. A primeira etapa é a substituição consciente de pensamentos. Você precisa identificar os pensamentos automáticos que surgem quando você enfrenta um desafio. Quando algo não dá certo, o que você pensa? Quando sente medo, qual é o diálogo interno? Quando pensa em começar algo novo, o que sua mente diz? Escreva esses pensamentos, enfrente-os, e então substitua, com autoridade, com convicção, com verdade. Exemplo, se sua mente diz: eu nunca termino o que começo, substitua por: eu estou aprendendo a ter disciplina para concluir o que começo. Diga isso até se tornar real. Essa repetição silenciosa, contínua, intencional, é a chave para reprogramar seu subconsciente. E não, isso não é papo motivacional vazio. Isso é neurociência aplicada. Estudos modernos mostram que o cérebro é neuroplástico, ou seja, pode ser remodelado. Cada vez que você pensa diferente, age diferente e sente diferente, você está literalmente criando novas conexões neurais.
Isso não é mágica, é biologia. A segunda etapa do método silencioso é o foco absoluto em um propósito central. Napoleon Hill chamava isso de definido propósito principal. Algo tão claro, tão específico, tão poderoso, que se torna a estrela que guia todas as suas decisões. Sem um propósito claro, você é facilmente manipulado pela Matrix. Por quê? Porque ela vai te oferecer 1 milhão de distrações. Fama, vaidade, prazer instantâneo, comparações constantes, entretenimento vazio. E se você não souber o que está buscando, vai correr atrás do que não tem valor. Agora pense, qual é o seu propósito? Não o que disseram que você deveria querer, mas aquilo que faz sua alma vibrar, aquilo que você faria mesmo sem garantias de sucesso, aquilo que te dá energia, mesmo nos dias ruins. Escreva isso, dê um nome, transforme em frase, em mantra, em código de vida. A terceira etapa é o isolamento estratégico. Sim, você vai precisar se afastar, não de todos, mas da multidão barulhenta, das vozes que te distraem, dos ambientes que te puxam para baixo, do ruído constante das redes sociais. Porque a sua mente precisa de silêncio para se reorganizar. Aqui entra o poder da solidão produtiva. Quando você se afasta temporariamente do caos, você começa a escutar a própria intuição. Você começa a perceber o quanto estava sendo influenciado por coisas externas. E, finalmente, você começa a criar a sua própria programação. É nesse ponto que a Matrix começa a perder força. Porque agora você não reage mais. Você escolhe. Você decide o que pensar, o que sentir, o que acreditar, e essa liberdade mental, embora invisível, transforma tudo. As oportunidades mudam, as conexões mudam, sua energia muda. Você começa a atrair pessoas e situações compatíveis com sua nova frequência. Não porque o mundo mudou, mas porque sua percepção mudou. Napoleon Hill dizia: você atrai aquilo que você é. Então, se quiser mudar os resultados, mude quem você está sendo por dentro. E aqui vai um alerta: reprogramar a mente é desconfortável. Vai parecer falso no começo. Sua mente vai resistir. Vai te chamar de impostor. Vai dizer que você está se iludindo. Mas isso é o velho sistema tentando sobreviver. Continue. Porque é justamente essa resistência que mostra que você está mudando. E quando a nova programação começa a se enraizar, você se sente mais calmo, mais confiante, mais alinhado. As dúvidas diminuem, as desculpas desaparecem, e no lugar do medo surge um silêncio poderoso, uma certeza interna. Uma clareza que corta a névoa da Matrix como uma lâmina. É nessa hora que você percebe: você não está mais preso. Mas a jornada ainda não terminou. Na sequência, vamos revelar os rituais diários usados pelos maiores nomes da história para manter a mente alinhada com o propósito. Técnicas silenciosas que parecem simples, mas transformam destinos. Se você chegou até aqui, está pronto para ativar seu verdadeiro poder. Rituais invisíveis de poder. O que os mestres fazem em silêncio. Você acredita que os grandes realizadores da história apenas trabalharam mais do que os outros? Não se engane, eles agiam em silêncio, mas viviam sob rituais. Rituais não no sentido místico ou supersticioso, mas como práticas internas, diárias, que organizavam a mente, protegiam o foco e elevavam a frequência da ação. Napoleon Hill sabia disso, e mais do que isso, ele viveu isso. Porque o verdadeiro poder não está no que se mostra, está no que se repete quando ninguém está vendo. É fácil pensar que a sorte explica o sucesso de alguém. Mas se você puxar o pano de fundo dessas pessoas, o que vai encontrar é rotina, um sistema interno de controle, uma arquitetura mental baseada em hábitos que constroem impérios e não distrações. Vamos destrinchar agora esses rituais silenciosos que desmontam a Matrix por dentro.
Ritual 1. O diálogo direcionado com o subconsciente. Todos os dias, antes de dormir e ao acordar, o subconsciente está mais receptivo. É nesses momentos que você pode dar comandos diretos para reprogramar seu ser. O que você diz para si mesmo nos primeiros e últimos 5 minutos do dia determina seu padrão emocional e decisório. É nesse espaço que você insere sua visão de futuro, afirma seu propósito e projeta a identidade que deseja consolidar. Faça isso de forma estruturada. Não diga, quero ser rico. Diga, estou construindo dia após dia uma realidade de riqueza, foco e propósito. Minha mente está alinhada com meus objetivos. Repita, sinta, grave isso na sua alma. Esse é o código que desbloqueia seu sistema. Ritual 2. A visualização direcionada. Visualizar não é apenas imaginar, é sentir antecipadamente a vitória. É ensaiar mentalmente os cenários desejados com riqueza de detalhes. Isso tem impacto direto na forma como seu cérebro reage aos desafios reais. Você precisa criar todos os dias um momento para ver sua vida como ela será. Feche os olhos. Imagine a conta bancária cheia, a liberdade geográfica, a leveza emocional, os relacionamentos saudáveis, o corpo saudável. Veja. E veja de novo, quando você ensaia a vitória, você reduz o medo do fracasso. Seu cérebro entende que aquilo já é familiar. E o que é familiar ele executa com mais fluidez. Ritual 3. A imunização contra o ruído. Você precisa de momentos de silêncio absoluto, de desconexão total do mundo externo, porque o ruído não é apenas sonoro, o ruído está nas redes sociais, nas comparações, nas cobranças, nas notícias, nas urgências dos outros. Separe, todos os dias, pelo menos 15 minutos de vazio. Pode ser com os olhos fechados, sentado em silêncio. Pode ser caminhando sem celular. Pode ser escrevendo no papel em fluxo livre. Esse tempo é a sua fortaleza. É onde você recupera o eixo. É onde as ideias voltam a fluir, onde as emoções voltam a obedecer, onde a Matrix não tem acesso. Ritual 4. O compromisso com a ação microscópica. Pare de buscar a virada grandiosa. Os mestres sabem. São os passos microscópicos, feitos com consistência brutal, que geram o salto quântico. Quer mudar sua realidade? Escolha 3 pequenas ações que te aproximem do seu objetivo. 3. Todos os dias. Pode ser estudar 10 minutos. Pode ser enviar uma proposta. Pode ser gravar um conteúdo. Pode ser economizar R$ 10. Parece pouco? É justamente por parecer pouco que funciona, porque não ativa resistência. Mas, somado ao longo de semanas e meses, muda completamente a sua identidade. E quando sua identidade muda, a realidade não tem escolha, a não ser acompanhar. Ritual 5. A autoconferência silenciosa. Antes de dormir, Hill recomendava que você revisasse seu dia, mas não como quem julga, como quem afia. Pergunte-se, hoje eu fui a pessoa que estou me tornando? Eu agi alinhado com meu propósito? Onde errei? O que posso fazer melhor amanhã? Esse momento não é de culpa, é de direção, de realinhamento. É o ritual que fecha o ciclo do dia com consciência. E essa consciência é como um farol que vai iluminar suas decisões do dia seguinte. Esses rituais não são espetaculares, não são instagramáveis, não vão arrancar aplausos, mas vão mudar sua frequência, vão te blindar contra distrações, vão te transformar em uma ameaça silenciosa para a Matrix. E talvez você se pergunte, mas por que tudo isso é tão escondido? Por que ninguém ensina isso na escola, na mídia, nas redes? A resposta é simples e brutal, porque se todos soubessem, o sistema desmoronaria.
A Matrix precisa de você ansioso, distraído, inseguro. Precisa que você consuma em vez de criar, que você siga em vez de pensar, que você deseje o que não precisa e se compare com quem nem conhece. Mas você não precisa mais viver assim. A seguir, vamos abrir a cortina sobre o que acontece quando você finalmente sai da Matrix. Vamos falar sobre liberdade real e sobre o preço que você terá que pagar para conquistá-la. Poucos estão prontos, mas se você chegou até aqui, você pode ser um deles. A liberdade tem um preço. O que acontece depois que você sai da Matrix? Você chegou até aqui, atravessou as camadas do condicionamento, reconheceu os padrões invisíveis, percebeu os ciclos silenciosos que mantêm bilhões presos em uma realidade que não escolheram. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas. O que acontece depois que você sai da Matrix? A resposta, embora libertadora, não é romântica, porque sair da Matrix não significa viver uma vida perfeita. Significa viver uma vida consciente, e isso tem um custo alto, um custo que poucos estão dispostos a pagar, o da responsabilidade total. A partir do momento em que você entende que tudo ao seu redor foi arquitetado para controlar e que mesmo assim você pode escolher, não há mais desculpas. Você não pode mais culpar o governo, o algoritmo, seus pais, seu passado. Você não pode mais terceirizar a culpa. A partir daqui, a liberdade e o fardo caminham juntos, e é aqui que muitos recuam. A dor de enxergar. Quando você desperta, o mundo não muda de cor. Ele muda de estrutura. Você percebe que a maioria das conversas são vazias, que os assuntos mais populares são os menos importantes, que o tempo das pessoas é gasto com distrações que as afastam daquilo que realmente importa. Você começa a sentir um certo deslocamento, como se estivesse vivendo numa dimensão paralela dentro do mesmo espaço. Porque agora você enxerga, e enxergar, embora poderoso, dói. Dói perceber que você passou anos anestesiado, que seguiu padrões que não te pertenciam, que alimentou crenças que sabotaram sua expansão. Mas a dor é passageira. A consciência não. O silêncio se torna seu aliado fora da Matrix. O barulho da maioria não serve mais de guia. A aprovação social perde valor. O número de curtidas, seguidores, comentários, tudo isso se torna ruído. Você começa a operar em um ritmo diferente, silencioso, focado, estratégico. Você percebe que a paz é mais valiosa que a popularidade, que a clareza mental vale mais que a excitação digital, e que o verdadeiro jogo da vida é interno e não se joga com plateia. Você começa a valorizar o silêncio, os momentos de solidão, as rotinas que ninguém vê, mas que te transformam. Você entende, enfim, que liberdade não é barulho, é alinhamento. Você constrói riqueza com base sólida ao dinheiro fora da Matrix, tem outro propósito. Ele não serve mais para te provar aos outros, serve para potencializar sua missão, criar impacto, garantir escolhas e proteger quem você ama. Você para de buscar atalhos, começa a construir com base, cria produtos, soluções, valor real. Aprende a pensar como investidor. Entende que a mente rica não é a que acumula, é a que gera. Você entende que a riqueza não começa no banco, começa na mentalidade, no hábito, no sistema interno. E tudo isso foi desenhado por Napoleon Hill em suas leis do sucesso, só que a maioria nunca entendeu, porque leram esperando mágica, quando na verdade estavam diante de um mapa. Você inspira sem precisar falar agora, você é o exemplo. Sua postura fala mais do que seus posts. Sua energia muda o ambiente sem que você precise discursar. As pessoas começam a te perguntar o que você está fazendo. Como você está conseguindo? O que mudou?
Você sorri, porque sabe que não foi um truque, foi uma reconstrução, dolorosa, solitária, silenciosa, mas real. Você saiu da Matrix e a melhor parte. Você não precisa convencer ninguém, porque o verdadeiro mestre não tenta acordar os que dormem. Ele acende uma luz, e quem estiver pronto virá. Mas agora você tem uma escolha. Você pode fechar esse vídeo e continuar sua vida como antes. Fingir que nada mudou, que não ouviu o que ouviu, que essas ideias são só teoria, ou você pode agir. E agir significa aplicar. Significa fazer o que ninguém vê. Começar agora, quebrar a inércia, criar seus rituais, controlar sua mente, blindar sua atenção, redefinir sua visão de futuro e seguir em silêncio, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque agora você sabe, o jogo não se joga no palco, se joga nos bastidores. Se este vídeo te despertou, você já não é o mesmo de quem começou a ouvir. E essa mudança não tem volta. Apenas lembre-se, o sistema vai tentar te puxar de volta. Vai usar seus desejos, suas distrações, seus medos. Vai te prometer facilidade, vai te vender atalhos. Mas agora você já viu a verdade, já viu os códigos, já sabe como sair. A Matrix só tem poder sobre quem ainda não despertou. Você acordou. Agora, haja como quem acordou.